Bem, e a gente não para, né? A gente já vai seguindo aí para o nosso próximo bloco, finalizando esse, tendo escutado o Wander, o Rodolfo e o Paulo, certamente três grandes personalidades e visões distintas que a gente teve o privilégio de escutar. E agora nós vamos para finalizar o nosso evento, tendo a participação do Wilfred. O Wilfred Brigioni é matemático, tem mais de 25 anos de experiência no ramo de mineração, no cargo de presidente da Anglo América do Brasil. Wilfred, que também é conhecido como Bill, conduz negócios de níquel e minério de ferro, Minas Rio. Foi o principal executivo da mineração Uzi Minas. Começou a carreira no mercado financeiro e a sua primeira experiência com o setor mineral iniciou-se na MBR, onde exerceu diversos cargos de liderança. Atua também como cônsul honorário de Países Baixos em Minas Gerais. Paulo Rabelo de Castro é escritor, palestrante, consultor e professor. Ele é economista premiado, PhD pela Universidade de Chicago, presidiu o IBGE e o BNDES. É fundador do Atlântico, que define como Instituto de Ação Cidadã, coordenador do Brasil Eficiente. Foi candidato a vice-presidente da República na chapa do senador Álvaro Dias. É com essas duas grandes personalidades que a gente encerra esse Conexão 2021. O Bill como condutor aí de uma das principais operações de minério do Brasil e o Paulo com uma visão extremamente estratégica, extremamente ampla do que se passa no nosso país, seja por toda a carreira constituída como economista, seja pelas passagens como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, seja como presidente do IBGE. Então, boas-vindas aos dois, obrigado pela presença aqui. E eu vou dar início a esse nosso último bloco, pedindo licença, por mais que o nosso Paulo tenha mais experiência e mais estrada nessa vida, eu vou pedir para que o Bill comece falando sobre o setor produtivo dentro da visão dele, dentro desse momento que a gente passou em 2020 e estamos abrindo agora em 2021. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre essas nossas visões de 2021, como é que a Anglo se portou ao longo desses últimos meses e essas expectativas que a gente tem para 2021. Bem-vindo. Olá, Gustavo, um grande prazer estar aqui com você, com todos, né, que estão nos assistindo. O PCO, um grande abraço também, bom revê-lo. E ao Paulo Rabelo, muito prazer em conhecê-lo, né, agora um pouco mais pessoalmente, digamos assim. É um prazer estar dividindo essa noite aí com todos vocês. Olha, Gustavo, olhando para 2020, realmente um ano do qual a gente vai trazer muitos aprendizados, né? Foi aquele ano típico como gestor, como líder de empresa ou como executivo de uma forma geral, para o qual nós não estudamos, né, na universidade. As coisas foram acontecendo, nós tivemos que nos adaptar, tivemos que ser criativos, ágeis, resilientes também, por que não dizer, e as decisões que nós tomamos ao longo do início dessa jornada em 2020, logo após a chegada da pandemia, realmente a primeira coisa que nós fizemos foi, como muitas outras empresas também, assegurar que a gente poderia continuar a operar, né, manter as nossas operações rodando, e antes de fazer isso, nos assegurarmos de que os nossos colegas empregados pudessem estar em condições de perfeita proteção contra o vírus, né? Ou seja, todas as medidas aí de proteção e combate ao coronavírus foram tomadas. Logo no começo da pandemia, muita discussão sobre se deveríamos ou não deveríamos manter as operações rodando. Acabamos optando por sim rodarmos. Tivemos um apoio grande das comunidades, dos estados e também da federação, na medida em que a mineração foi sim
considerada como uma atividade essencial, pela natureza da sua operação, pela quantidade de empregos, pela movimentação econômica que gera e, principalmente, pelo papel social que desempenha na economia. Muito bem, passados 2 ou 3 meses, passamos a entender e a compreender melhor um pouco o vírus, passamos a entender também como que conseguiríamos nos manter ativos e com todo o nosso pessoal protegido. No escritório em Belo Horizonte, todos foram para home office, como foi o caso de a ampla maioria dos escritórios no Brasil naquele momento, mas nas nossas operações de níquel em Goiás e de minério de ferro em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, nós conseguimos manter tudo operando, né? Os mercados dos nossos produtos, que é o níquel e o minério de ferro, eles sofreram no início dessa jornada. Eu diria que lá no segundo trimestre de 2020, os preços dessas duas commodities recuaram, comparando-se aí ao patamar pré-pandemia, mas na medida em que a gente percebeu, a China voltou rapidamente à sua atividade econômica. A China é um grande cliente, né, um grande mercado para essas duas commodities. No caso do níquel nosso, do ferro-níquel, que tem como mercado os produtores de aço inox, está mais diversificado, não tão concentrado, digamos assim, na Ásia, bastante na Europa. E vocês lembram bem que na Europa o início da pandemia foi bastante cruel, com uma paralisação muito grande das atividades industriais. Então, o ferro-níquel levou um tempo um pouquinho maior para se recuperar. Já entrando no segundo semestre de 2020, os mercados ficaram mais demandantes ainda. O minério de ferro atingiu, já próximo do final do ano passado, um preço elevadíssimo. Se traduzirmos em reais, o maior preço da história, porque o câmbio também favoreceu bastante as empresas exportadoras, como é o nosso caso. Então, terminamos o ano de 2020 bastante fortes. Os resultados devem estar saindo aí nas próximas 2, 3 semanas. E muito felizes, né, e muito orgulhosos de termos conseguido passar pela pandemia e termos dado os resultados que conseguimos entregar. Estamos otimistas para 2021. Acho que o mercado, para os nossos 2 produtos e também a situação econômica no país está um pouquinho mais, digamos assim, clara e sólida, né? Enfim, tem muita coisa ainda a fazer, muitas reformas, mas eu creio que será um ano positivo para os nossos negócios. Isso começa também a se deixar bastante claro. Então, como comentário inicial, Gustavo, nós estamos vendo 2021 com bons olhos, né? E estamos trabalhando para, em ambos os nossos negócios, termos um incremento ainda em relação ao que nós conseguimos entregar em 2020. Tá claro, eu acho que é mais ou menos o que a gente está escutando aí de boa parte do setor produtivo, que o 2021 realmente tem uma expectativa positiva economicamente, por mais que a gente ainda tenha que passar por essa questão da pandemia, da vacina, das preocupações em relação à saúde. Tudo que a gente tem escutado aqui hoje, de maneira geral, é que 2021 tende a ser um ano melhor no que diz respeito à atividade econômica. Nós temos aí áreas específicas com mais ou menos problemas da pandemia. Você tem questões específicas, tipo Manaus, lá na Amazônia, que está sofrendo com maior intensidade, alguns outros estados. Outros começam a liberar a atividade. Belo Horizonte ficou muito tempo, Paulo, fechada por completo. Se você não sabe, Belo Horizonte foi a capital que teve a maior extensão de fechamento, principalmente de serviços do dia a dia, bares, restaurantes, lojas, comércios em geral. Nós tivemos um fechamento aqui muito significativo. E aí eu te faço uma pergunta da seguinte maneira: nós vimos aí que outros setores também, em relação por exemplo, ao agronegócio,
tivemos expansões aí muito significativas na produção, no volume financeiro também, empresas tiveram melhores receitas. Como é que o senhor, meu caro Paulo Rabelo, como um homem que tem uma visão do país, está enxergando essa saída nossa em 2021, a possível saída nossa em 2021 da pandemia e a retomada econômica? Como é que você acha que isso vai se dar com as características que a gente tem hoje e, obviamente, com o reflexo que 2020 traz? Você foi muito claro em outra colocação que você fez aqui para a gente sobre o buraco que a gente vai ter aí por conta desses auxílios que inflam o mercado com dinheiro, mas que isso vai ter que ser recomposto mais à frente. Eu queria que você falasse, então, sua visão sobre 2021, depois do que o próprio Bill falou aí em relação ao setor que ele representa e as outras passagens que a gente teve aqui do varejo, do agronegócio. Enfim, eu queria que você colocasse a sua visão para a gente entender um pouco melhor sobre esse ano que começa. Bem-vindo e obrigado. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Gustavo. Wilfried, um prazer estar com você aqui também e com todos os outros abnegados participantes do Conexão. Desde as 5 da tarde eu tenho acompanhado as excelentes apresentações, depoimentos de empresárias e empresários que vocês tiveram o privilégio de convidar, excelentes, que dão uma dimensão, inclusive, de como Minas e, em particular, a região econômica em torno de Belo Horizonte pode dar uma resposta diferencialmente melhor do que a média brasileira em 2021. Então, eu quero me alinhar já, e não por cansaço, mas por convicção, a todos aqueles que me precederam. Estou me lembrando um pouco da excelente apresentação, por exemplo, sobre o BH Airport, como se diz agora, tudo em inglês, não é? Fica mais chique, mas o nosso aeroporto de Confins, e que é um trabalho excepcional, só pode dar certo, apesar da imensa diversidade que se abateu sobre o segmento da aviação. E, portanto, são respostas de competência humana vencendo as adversidades. E eu sinto essa firmeza em relação a Belo Horizonte, em relação a Minas, a começar, e faço aqui um elogio público, em relação à firmeza do governador, que tem sido, vamos dizer, muito correto na sua postura. E, cada vez mais, quero lembrar, o Brasil precisa de líderes políticos com postura. E quem quiser acrescentar um com na frente do postura também seria bastante razoável. Com postura. São duas coisas importantíssimas para que a gente possa melhorar esse desempenho dessa retomada a que você fez referência, Gustavo. E, portanto, quero lembrar que, já que o foco está muito, e não poderia deixar de ser, em Minas, na região de influência das nossas alterosas, eu diria que nós estamos numa conjunção astral extremamente favorável. Temos um prefeito que, tá bom, ele foi rígido, foi rigoroso, mas obteve resultados contrapandêmicos muito bons. Eu estou falando do Calil e elogiando o comportamento sério que foi, inclusive, recompensado nas urnas, com uma vitória expressiva. E mais do que elogiar por aqui ou por ali, essa seriedade, esta compostura mineira, ela tem um valor político inestimável nesse momento. Acrescento que, por sorte, em Minas Gerais, o senador, ainda em primeiro mandato, e na primeiríssima parte do seu primeiro mandato, Rodrigo Pacheco, ascende à condição de presidente do Senado. Não é pouca coisa.
e não diz nada mal a respeito do potencial talento, do talento que está lá e do potencial político desse expressivo quadro mineiro. Agora é aproveitar legitimamente, no sentido de termos lá, além do Rodrigo Pacheco, Carlos Viana, e ainda além disso, o expressivíssimo ex-governador Antônio Anastasia, ou seja, politicamente, Minas Gerais tem um timaço. Eu só estou falando, por enquanto, senadores, e não, eu vou parar por aí para economizar tempo. Por que eu estou entrando um pouco nessa seara política, Gustavo, para te responder sobre retomada? Porque cada vez mais, e a pandemia do Covid ela deixou isso muito claro em nível Brasil, mostrar que não existe esse nível Brasil. O nível Brasil é uma teoria para a gente poder fazer uma pergunta para os entrevistados, resumindo alguma coisa numa média. Mas as médias no Brasil estão cada vez mais complicadas, porque elas são um conjunto muito disperso de partes. Acabamos de ouvir o Wilfried, que foi muito modesto ao falar do setor de mineração. O setor de mineração, ele está com essa cara séria, mas o setor está bombando. Ele nunca rachou tanto de ganhar dinheiro quanto agora. Não é? Fico com pena de que eu, quando ainda representando o BNDES, era sócio da Vale, quero dizer aqui que teria tido muita pena de fazer esse desinvestimento que foi feito, ainda que com valores razoáveis. Era de se desconfiar que esse hiperciclo de commodities, e já existem vozes cada vez mais importantes que falam mundialmente do hiperciclo de commodities. Roberto Simões, quero deixar registrado, um abraço a ele, presidente da FAEM, fez uma palestra interessantíssima sobre a diversidade agrícola, que lembra o lado mineral também de Minas Gerais. Dizer para o Roberto, assim como estou dizendo para o Wilfried, que Minas pode ter uma alavancagem esse ano, decorrente, já não diria do hiperciclo, em relação ao ciclo anterior, que começou em 2003, favorecendo politicamente o governo, no caso Lula. Só para lembrar que isso tem uma conotação política. Quem diria que o Lula ia sair tão bem acumulando reservas? Em 2005 já tinha pago a dívida brasileira junto ao FMI, tirou a maior onda, superou por causa disso o problema político do mensalão, em grande medida era porque a economia estava indo bem. E, portanto, Minas, repito, arrisca começar a andar bem em 2021, não obstante o que possa acontecer no resto do Brasil. E os políticos mineiros, se eu conheço os políticos mineiros, vão poder tirar partido político e se posicionar muito bem na corrida eleitoral de 2022, em benefício de Minas e em benefício do Brasil. E, com isso, eu faço essa ressalva, não para dizer que o resto do Brasil não vai andar bem, porque o hiperciclo de commodities, olha, o preço da soja, né, Wilfried, está que nem o do minério de ferro. Nunca se vendeu uma saca de soja pelo preço que se vende hoje uma saca de soja, nominalmente em termos reais. Você imagina o grau de capitalização de um estado como Mato Grosso, de um estado como Goiás. E isso me faz lembrar que todos os entes federados, até pelo desmedido auxílio, vou falar baixinho, né? Desmedido auxílio, exagerado auxílio, dado de mão beijada sem contrapartida. Não sei onde é que o Paulo Guedes estava com a cabeça quando fez o que fez, mas, do ponto de vista financeiro, deixou as finanças do setor federado, ou seja, mesmo aqueles como Minas, que continua super endividado, está muito mais equilibrado do que se tivesse que ter enfrentado sozinha o processo dos gastos da pandemia. A mesma coisa em relação a todos os outros estados.
Então, há aspectos muito positivos na conjuntura de 2021, auxiliando, em tese, o governo federal para avançar com um plano que pudesse acelerar o processo de recuperação que já está impregnado no agro, no setor mineral, na construção civil, na indústria, na sofrida indústria de transformação, que não andou bem a década inteira, mas hoje está crescendo. E o setor de serviço, aí incluído alguns que passaram por aqui, já mencionei a aviação, que estão, ainda que com valores nominalmente mais baixos de atividade do que pré-pandemia, estão num processo marginal de recuperação. Portanto, vamos dizer, o Brasil produtivo se alinha para se recuperar, ainda que a inflação esteja em alta, ainda que o Banco Central provavelmente não vai ter jeito de não subir os juros básicos da economia, ainda que o auxílio emergencial, que, óbvio, vai sair, ele não vai representar mais do que uns 10% a 15% do valor gasto no ano passado, e com isso já dou uma resposta sobre ritmo de consumo. Ele vai moderar muito. Por quê? Porque, ainda que a economia esteja retomando, o Guedes não economizou para gastar em 21. Ninguém achava que a pandemia pudesse ter repercussão emergencial no ano seguinte ao sacrifício que foi no primeiro surto. Então, gastou-se o que podia-se e o que não podia-se, e, óbvio, agora, esse ano de 21, do ponto de vista financeiro e fiscal, será, sim, um ano de pagança, tanto quanto 2020 foi um ano de gastança. Mas pagança com mais produção, eu ainda prefiro isso a um ano de gastança com enorme desempregamento, que nem apareceu nas estatísticas porque as pessoas foram para casa e se diziam não procurando emprego. Portanto, o IBGE não registrou esse desempregamento, porque quem sai da força de trabalho e está procurando emprego não está desempregado, por uma questão só de formalidade estatística. Agora as pessoas voltam para as ruas para procurar emprego e todo mundo vai cacarejar no Jornal Nacional que o desemprego está em alta. Não, gente, o desemprego estava em alta desde abril do ano passado. A crise social da desigualdade crescente, etc., ela foi grave em 2020. Agora nós estamos lentamente saindo disso. Dependerá da postura, compostura e dos planos do atual governo a rapidez, a competência para acelerar esse Brasil que dá certo. Tá claro? Oi. Paulo. Oi. Olha só. Eu terminei. Não, tá claro. Eu, okay. Aliás, botei um ponto parágrafo no que eu estava dizendo, porque senão nós não vamos parar às 8h30, como você pretendia. Eu quero ouvir o Wilfred mais. Ok. São duas perguntas, Bill. Eu queria te escutar em relação ao nosso custo Brasil e ao cenário Brasil que a gente tem aí pela frente. Mas antes de escutar o Bill como executivo, como parte do setor produtivo fundamental ao país, eu queria, doutor Paulo, só que você lembrasse aqui o seguinte, porque os números são muito grandes. Por exemplo, e você falou sobre isso e, a partir disso, até o Bill vai poder ter mais alimento aí. Por favor. Você, nas últimas falas, nas últimas conversas nossas, você falou sobre a questão do tamanho do dinheiro que foi gasto no auxílio emergencial e o que isso poderia impactar em 2021. E daqui para frente, obviamente. A gente tem duas contas aí, só para ter uma noção. O que se gasta no Brasil anualmente com a Bolsa Família e o que se gastou com o auxílio emergencial? A distância, pelo que eu sei, é enorme. O volume de dinheiro que foi colocado no auxílio emergencial é inúmeras vezes maior. Pensa num número que é 10 vezes maior. 10, não 2, 10. Aquele momento que foi colocado o auxílio emergencial, o volume é 10 vezes maior do que se gasta no ano com o Bolsa Família inteiro. Porque o Bolsa Família, a tua pergunta é boa e dá uma dimensão para as pessoas que estão acompanhando.
do que é que foi esse esforço. Porque uma coisa é olhar a população que está na base da pirâmide social e fazer uma complementação de renda para aquela mulher com 4, 5 filhos que luta sozinha porque o ex-marido foi embora e ela é carente mesmo, etc. Então, estou dando só um exemplo assim típico, não é? E que recebe uma complementação da renda que ela faz com os bicos, com o trabalho informal que eventualmente exerça, ou formal, eventualmente. O informal, basicamente o informal. Outra coisa é cobrir renda ao nível de R$600 para 67 milhões de pessoas, sendo que a força de trabalho, o pessoal ocupado no Brasil, durante a pandemia, não passava de 82. Portanto, praticamente, nós estávamos mandando uma mesada, mal comparando, para 80%, para um grupo equivalente a 80% da população que continuou ocupada, de alguma forma. Tá claro. Um número enorme. Ele é insustentável, porque se o governo tivesse recurso para manter, vamos dizer assim, em casa, metade da população que estaria habilitada para trabalhar, então nós teríamos descoberto, né, o santo graal do ócio. E lá o tal do italiano que defende isso ia ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Quer dizer, é uma economia em que você fica em casa, o governo tira de não sei aonde e sustenta as pessoas no ócio. Isso você faz durante um ano. E eu faria diferente, levei em março, abril, a RC Consultores. Aliás, o Instituto Atlântico, que é como de ação cidadã, levou para o ministro Braga Neto um plano de retomada completo que tinha uma seguinte característica diferente do que foi feito. Eu estou dizendo isso menos para elogiar o trabalho que nós fizemos, mas ele realmente é altamente elogiável. O Atlântico realmente tem entregado trabalhos de extremo significado macroeconômico para as autoridades. E uma das características brasileiras é que as autoridades fazem uso zero, nulo, de boas ideias. Mas não chamam de volta nem para você debater. Esse é o Brasil obscuro, esse é o Brasil estranho, esse é o Brasil canhestro, mas não porque o ministro-chefe da Casa Civil, aliás, um grande general, etc. e tal, não deu bola. Nos atendeu num dia impossível de abrir uma agenda, embora marcada, porque o Sérgio Moro estava indo embora do governo. Foi gentilíssimo. O que eu digo é que, embora a gente tenha ouvido, a gente receba uma atenção especial quando conversa com alguém do governo, poderia ser o líder do governo na Câmara, no Senado, Brasília é um lugar oco, onde discussões não têm nada a ver com metas e planejamento do Brasil. Então, o que se votou foi um orçamento de guerra que foi uma licença para gastar. E aí, se você comparar internacionalmente, não vem ao caso agora, nesse adiantado da hora, mas se comparar o que o Brasil gastou com retorno zero, ou seja, com gasto tipicamente fiscal, que você gasta, tem um desembolso, mas ninguém vai pagar de volta, versus o que poderia ter gasto em termos financeiros, dando sustentação para empresas, principalmente micro e pequenas e médias empresas, para que elas fizessem o trabalho de sustentação dos empregos e elas tivessem, ainda que com algum fomento, algum subsídio, via BNDES, pagar de volta, foi um mix muito desequilibrado. Nós fizemos uma proposta lá no plano de retomada de favorecer, vamos dizer, a sustentação com base financeira. O BNDES, vamos dizer, dobrar a posição que foi de cerca de 60 bilhões de desembolso, mais baixo do que na minha gestão,
Ou seja, o BNDES, no ano de pandemia, desembolsou menos do que no ano normal. Menos. Embora desinvestindo e tendo recursos mais do que sobrantes no seu caixa. Portanto, não houve articulação para defender empresas, quase 1 milhão de pequenas e microempresas fecharam as portas e estão agora voltando sobre a forma de MEIs. Por quê? Porque as pessoas que também perderam o trabalho como CLT, quem sabe o Vruffer tenha lá, esteja vendo isso também, mesmo os setores que estão indo muito bem. A quantidade de indivíduos que está se reorganizando para prestar serviço como microempresa individual ou ERELI é uma enormidade. Aí o Guedes pega essas estatísticas que rapidamente saltaram de 10 milhões de mês para 12 e ele bate palma dizendo que o setor empresarial está bombando. Não, o empreendedorismo no Brasil é inato no brasileiro, mas o brasileiro está se reorganizando porque é inviável você conseguir um emprego CLT. Hoje em dia é muito difícil. Não é porque a retomada já aconteceu de forma extraordinária. Então, existe, de fato, uma espécie assim, de um jogo de espelhos entre o Brasil altamente produtivo, altamente resiliente, esse Brasil que se apresentou agora no Conexão Empresarial, é o Brasil que vai dar uma resposta, quer o governo seja bom, quer o governo não seja. As médias e grandes empresas se reorganizaram, estão com mais caixa. O caixa das grandes empresas, eu mostrei para vocês no Conexão de novembro, dobrou. Portanto, existe munição, sim. Eu acho que no segundo painel, alguém entre os painelistas lembrou que tem muita empresa com caixa para essa retomada. Portanto, eu não posso estar negativista em relação ao Brasil. Eu estou negativista, muito negativista, em relação a Brasília. Como eu disse, é um lugar oco, onde ali qualquer ideia, ao invés de repercutir com um sino, não bate. Não tem som, não tem plano. Chega ao ponto de, nesta semana, essas últimas horas, o novo presidente da Câmara chama as falas do ministro para dizer, afinal de contas, você vai mostrar qual é a tua alternativa ou a gente vai ter que votar aqui na Câmara um negócio da nossa própria ideia? Chato, não? É esse o Brasil que está atrapalhando o Brasil. É este o Brasil que está atrapalhando o Brasil. Tá claro. Ô, Bill, escutando o que o Paulo acaba de falar e, mais do que tudo, você é um executivo aí de uma grande empresa mundial, com um orçamento enorme, com milhares de funcionários, com responsabilidades imensas. Como é que você definiria os principais entraves que o Brasil poderia correr para resolver nesse 2021. E aí, obviamente, tem as reformas, tem as ações que podem minimizar as questões negativas que a gente tem, mas você, dentro da sua visão, nós temos aqui esse nome do módulo, Análise e Visão do Cenário Econômico para 2021. Dentro dessas problemáticas todas que a gente tem aí de reformas, de pendências tributárias, de questões que a gente precisa reformar e melhorar. Como é que você enxerga e quais seriam as prioridades de solução na sua posição, na sua opinião? Olha, Gustavo, a gente tem que dar alguns passos para trás, né, e ver que, quando a gente falava em custo Brasil no passado, me parece que esse custo Brasil do passado ele já diminuiu um pouco, né? Ou seja, eu acho que muito claramente nós tivemos até no governo Temer, se não me engano, a reforma trabalhista, ou pelo menos uma primeira boa parte da reforma trabalhista, que foi importantíssima para a simplificação de certas coisas, né? A gente tinha ali uma cultura, digamos assim, no Brasil, muito voltada para ações contra as empresas. Enfim, era demitido, no dia seguinte já estava entrando com uma ação na base do se colar, colou, né?
E hoje se pensa duas vezes, como, aliás, se deve pensar, né? Porque não é... Acho que deu uma travada aí, meu. Ele foi elogiar o governo Temer, do qual eu tive a honra de participar, e já travou. Exatamente. Vamos ver se ele volta aí nesses próximos minutos, segundos, né? Na verdade. Muito mais, Gustavo, nós estamos numa situação aqui. Nós estamos numa muito mais situação precisa aqui, ser feito no campo trabalhista e que pode ter uma segunda onda de repercussão positiva sobre o mercado de trabalho e em benefício dos trabalhadores, na sequência desse excelente trabalho que foi a reforma trabalhista da administração Temer. o que já deu um avanço muito significativo para todas as empresas, né? Com certeza. Com certeza. Deu? Voltou? Voltou. Pode seguir. Só precisamos do áudio. O áudio está desligado. Opa, voltou aqui. Caiu um raio aqui, mas, enfim, agora eu estou de volta através do celular, espero que vocês me escutem bem. Mas eu falava da reforma trabalhista, né, que foi, acho que, um avanço, um primeiro grande avanço. Acho que a segunda grande mudança, coisa que nós nunca tínhamos visto aqui no Brasil, é o patamar de taxa de juros que a gente tem hoje em dia, ou seja, que permite, de uma forma clara, né, principalmente o pequeno empreendedor, aquele que alimenta a grande cadeia de insumos, a poder girar com mais facilidade, a poder investir e não existir para pagar despesas financeiras. Então, me parece que essas são duas coisas que aconteceram no passado muito recente, né, olhando para a história dos últimos 20, 30, 40 anos, que foi contribuidor para uma redução do custo Brasil. Evidentemente, Gustavo, a reforma tributária é importante, eu diria muito mais para que haja uma simplificação do nosso cenário tributário, porque hoje, diferentemente de outros países, e até quando a gente se compara dentro da Anglo-América, em Londres, na África do Sul, na Austrália, onde nós temos negócios, o meu departamento tributário tem 10 vezes mais pessoas do que os departamentos tributários nos demais países onde a gente opera, né? Então, eu acho que aí tem uma oportunidade bastante interessante, bastante relevante. E, por fim, a reforma administrativa. Talvez não afete tão grandemente o setor privado produtivo, mas é o custo Brasil, que poderia estar liberando verbas e liberando fundos para investimentos que o Brasil não vê há muito tempo, né? Ou seja, infraestrutura, uma cadeia logística, o Brasil, do tamanho que ele é, e a necessidade que a gente precisa de trazer e levar bens e serviços, hoje é muito complicado. Eu tenho, dentro da Anglo-América, um negócio exatamente no centro do país, em Goiás, né, em Barro Alto, em Niquelândia, onde, para exportar, nós vamos de caminhão por mais de 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, quer dizer, tudo bem, são coisas como hoje funcionam, mas eu acho que tem aí uma capacidade que o governo poderá, eu espero, em breve, criar de investimento na cadeia logística, infraestrutura em geral, e isso beneficiaria o setor público também, o setor privado. Vejo com um pouco de frustração a saída do nosso colega mineiro, inclusive o Salim Matar, da área de privatização, né, de venda de algumas estatais. Para nós, parece tão claro o benefício que isso traria, não só de caixa para o governo, como até de crescimento dessas empresas que hoje não conseguem investir, não conseguem ter uma gestão adequada. Então, eu acho que o Brasil, como sempre, né, e eu estou no Brasil há 50 anos, né, nascido na Holanda, mas há 50 anos já por aqui, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país de grandes oportunidades, e eu acho que nós estamos, de novo, no início de um potencial ciclo de vermos grandes oportunidades do nosso país, viu, Gustavo?
Totalmente de acordo, acredito que foi isso que a gente escutou aqui em vários outros momentos, desde as 17 horas, conforme o Paulo disse, a gente teve a oportunidade de escutar diversos setores, diversas opiniões. Tem problema pela frente, tem os buracos aí que vão aparecer desse volume de dinheiro que a gente não sabe de onde vai vir, mas, querendo ou não, tem o Brasil, que eu também concordo. Peraí. Isso eu preciso te interromper. Você sabe de onde vai vir? Vai vir do seu bolso. E é por isso eu já nem quis. Você viu que eu deixei sem resposta a sua pergunta do ponto de vista numérico, Gustavo, porque o déficit nominal deste ano beirou R$1 trilhão. Essa é a crítica que eu fiz em relação àquele projeto de retomada que poderia ser muito mais barato, com uma repercussão muito maior. Muito feliz foi a fala do meu parceiro Wilfred, que, inclusive, ao dizer que um governo mais, ele não disse com essas palavras, mais enxuto, reformulado, administrativamente revisto, coisa que a tal reforma administrativa aqui proposta não propõe. Por isso é que o governo vai mal. Eles estão sempre propondo só congelar salário. O que nós precisamos é fazer o que o Wilfred faz na Anglo-América, perguntar a cada segmento da Anglo-América, me mostre por que eu não devo fechar o seu desk amanhã. E o sujeito vai lá e corre, olha, eu faço isso, faço aquilo, eu gero recursos para a Anglo-América, ou seja, eu dou uma produtividade para o meu conjunto. E, na medida em que o governo fizesse essa pergunta em todos os segmentos, eu fiz essa pergunta quando cheguei no IBGE. O pessoal ficou muito sem graça, mas eu já estava de caso pensado. Eu sei que o IBGE ele se paga. Só o que o Bonner fala, segundo o IBGE aquilo, é uma produção de informação que tem valor, que paga aqueles salários, incluindo as futuras pensões. Mas, em outros segmentos, isso não é verdadeiro. No segmento de vacina, seria verdadeiro. Talvez tivesse até que ser expandido. Por que a Fiocruz já não está produzindo a vacina brasileira? Isso é incompetência, porque dinheiro está sendo desperdiçado para pagar auxílio moradia do sujeito que não está indo nem trabalhar, quanto mais precisa de auxílio moradia. Mas esse Brasil vagal, que gastou R$1 trilhão que você vai pagar, com os nossos tributos, eu, você, o Wilfred, todo o setor produtivo, esse é o Brasil, Gustavo, onde você pega R$1 altamente produtivo da mineração, do agronegócio, pega do airport lá de BH, não sei o quê, paga um tributo e ele vira 80 centavos na mão do Zema, vira 40 centavos na mão de Brasília. Onde foram parar os outros 60 centavos, os outros 20 centavos? É porque a produtividade do uso do recurso, uma vez que ele saiu de onde ele estava bem empregado, não é neutro. Nós estamos vazando sangue brasileiro. Eu queria entrar produtivo. Aqui, eu não vou entrar, eu não vou mandar. É só esse o nosso problema. O Brasil só tem um problema, só esse. Não tem um segundo problema. Entendeu? Sim. E aí é essa revolução que provavelmente não vai acontecer em 2021, infelizmente. Nós vamos continuar aqui fazendo conexão empresarial, o Brasil vai continuar indo para frente, porque é impossível fazer esse vazio ir para trás. Mas que Brasília faz força, faz. Graças a Deus. Viu com a elegância holandesa dele. Não, é holandesa, não? Holandesa? Você ainda está querendo segurar o seu passaporte holandês depois de dizer que você está há 50 anos no Brasil, sendo que você tem cara de 49 anos de vida, você é brasileiro. É isso aí. Que ele é um brasileiro que ainda quer continuar sendo holandês, por algum motivo. Por quê? Porque aqui nós não temos a segurança de que nós teremos esse futuro que teremos, porque nós não somos uma nação. Nós somos um bando de galinhas cacarejantes num galinheiro. Um galinheiro político da pior qualidade. Desculpe, como vocês não me chamaram para falar antes, falar de início, quando a gente está ainda com sangue mais frio, eu fiquei muito tempo aqui parado ouvindo
Eu agora tenho que concluir dessa forma. Vai lá, mas conclua com o seu trilhão de reais que você vai pagar ou vai rolar no endividamento que já estão rolando aí. Mesmo assim, o juro ainda vai ser o mais baixo, né, viu? De todos os tempos, mesmo subindo, que vai ter que subir para uns 3% a 4% a Selic. Mas ainda vai ser uma baita de uma taxa muitíssimo baixa. E é por isso que o Brasil acaba dando certo. Eu vi um negócio uma vez, ô Bill, só para a gente encerrar aqui, o doutor Paulo Rabelo de Castro, e aí o Paulo César encerra formalmente. O doutor Paulo Rabelo de Castro estava uma vez numa conexão empresarial e eu vi algo que foi marcante. Isso tem mais de uns 10, tem mais de 10 anos, eu acho. E aí ele Faz tempo, né? foi para Araxá. Ele fez uma apresentação que eu vou te falar o seguinte, foi das apresentações mais emocionantes que eu já vi na vida. E na hora que ele terminou a fala dele, eu acho que você lembra disso, porque não tem jeito de não lembrar. Agora eu me lembrei, deve ter sido aquela lá em Araxá, não foi? Não foi em Araxá? 100% das pessoas, 100% daquele público lá, todo bonitinho, sentado, pá, todo mundo levantou, igual no Mineirão ou no Maracanã, aplaudia nele, gritando, assoviando. Nunca tinha visto isso. Isso graças às provocações que ele fez, com a sensibilidade que ele tem do Brasil, com o conhecimento que ele tem da economia e por aí vai. Por isso que eu sou fã. Gustavo, você que é um craque, mas apenas eu que sou um pouquinho mais velho posso ainda dar um... Eu e PCO podemos dar para você ainda um conselhinho. Apesar da gente ficar muito feliz e o ego adorar quando imagina uma plateia importante que tinha governador de estado, que tinha tanta gente bacana se levantar, empresários importantíssimos, se levantar espontaneamente para aplaudir, isso é emocionante. Mas não adianta rigorosamente nada. No dia seguinte, o Brasil continuou igual, apesar de ter sido um maravilhoso Conexão Empresarial coordenado por você e pelo PCO, que são craques. Por quê? Porque eu estou querendo dizer aqui que o Brasil tem que focalizar o seu futuro para o Wilfried não querer continuar sendo holandês e dizer, não, deixa para lá, eu não vou voltar para Amsterdã, não vou me aposentar lá, eu vou ficar aqui na beira aqui das Alterosas. Entendeu? Isso aí, Minas Gerais, aqui mesmo. Faz o encerramento aí. Não, está sem som aí. Está sem som. Está sem som. Espera aí. Está sem som. Voltou. Você realmente é brilhante. E toda vez que vê o Conexão, eu já recebi aqui uns 10 telefonemas parabenizando pela sua presença, Paulo. Então, você já faz parte integrante do nosso Conexão, ok? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo privilégio de ouvir uma pessoa com tanta sensatez como o Wilfried. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, Wilfried. Desculpe as brincadeiras. Eu, como já sou sócio remido dessa aventura chamada vida, e a Covid nos relevou, nos ressaltou a precariedade da nossa existência, é por isso que eu posso ter parecido um pouco ansioso, porque eu sei que não terei muito mais tempo para dizer o que eu gostaria de ter passado na minha vida para o Brasil e os brasileiros. Dediquei, eu vou dizer, a minha vida, Paulo, assim como você e todos de alguma forma, principalmente os que empresariam certamente, dedicam, como dizia Adam Smith, mesmo buscando lucro, sem saber, ajudam a sociedade. E quanto mais a gente que tem a cabeça só voltada para pensar quais são as saídas, não é, Gustavo? Para a sociedade. E por isso é que eu digo, por mais emocionante que seja um Araxá, é inútil se aqueles que detêm o poder, os Rodrigo Pacheco, os Arthur Lira, os Jair Bolsonaro, os Paulo Guedes, não usarem o precário tempo que tem no governo para transformar o Brasil. A responsabilidade desses caras é muito grande. Eu acho que o presidente Michel Temer, apesar de, no momento, não aparecer popularmente nas estatísticas de opinião, ele deu uma demonstração de compostura e competência.
no precário tempo que tinha para fazer. Eu imagino que esse exemplo devia ser melhor seguido nessa atual administração. E eu estou ficando muito ansioso, viu, Paulo César Oliveira? Eu acho que o Brasil merece mais e merece melhor. Como eu sou sócio remido desse clube, eu vou começar a gritar cada vez mais alto. Basta me darem o microfone que vocês me dão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo privilégio de estar com vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bill. Obrigado a todos. Estamos chegando aqui no nosso encerramento. Só fazer mais uma lembrança, caro Paulo e Bill. Esse é o primeiro programa, é o primeiro evento que a gente está transformando formalmente em um programa de TV. Então, esse evento que a gente fez aqui agora, em 2 dias, a gente está fazendo um resumo para que passe na Band no próximo domingo, dia 21 de fevereiro. Por enquanto, é só por aqui, em Minas, doutor Paulo, mas já a gente vai chegar no Nacional. Vocês tinham que ter me avisado, com esse monte de bobagem que eu acabei de dizer. Exatamente, mas nós vamos condensar, vamos pegar só as pérolas. Pode ficar tranquilo. Bill, obrigado novamente. Eu estou tranquilo. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, PCO. E Paulo, um prazer estar dividindo essa mesa com você hoje aí. E sucesso com o restante do Conexão. Obrigado a todos. Obrigado. Estamos finalizando aqui. Valeu, Paulo e Bill. Obrigado aos dois.